Atenção! Começa agora uma teleaula de Filosofia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Mas o que é que foi, minha gente? Morreu alguém, é? Cruz credo, Sócrates. Não é nada disso. Uma notícia boa. Acabaram de anunciar a despoluição completa do rio Tijucaí. Não me diga. Será que eu vou poder voltar a pescar lá? O rio Tijucaí, que corre ao lado de nossa cidade, voltará a ser um espaço de lazer como era há pouco mais de 30 anos, quando recebia pescadores de fim de semana e regatas de remo. As imagens tristes de devastação e abandono que infelizmente nos habituamos a ver todos os dias, agora fazem parte do passado. Depois de 6 anos de obras e muitos milhões de investimentos, o rio Tijucaí está praticamente despoluído e vivo. Nos últimos meses, a prefeitura vem repovoando suas águas com dezenas de espécies de peixes. Nos próximos meses, ele ganhará um mirante e um deck para pescarias, porque rio que volta a ter peixe, é lógico que vai voltar a ter pescador. É lógico. Quando a gente se pergunta sobre o mundo, começa a filosofar. Mas para comunicar os nossos pensamentos aos outros, a gente precisa exprimi-lo em palavras. Como a gente organiza nossas ideias numa frase ou num discurso? Tem regra para isso? Afinal, é preciso pensar e falar com lógica, para não corrermos o risco de não sermos entendidos. Lógica é a disciplina da filosofia que estuda as regras do raciocínio e do discurso. A lógica pode ser muito útil em nosso dia a dia, porque, embora normalmente as palavras esclareçam o que os outros pensam e querem, muitas vezes elas também podem nos confundir e enganar. Gente, o Tijucaí, cheio de peixinhos de novo. Que maravilha! Onde será que está o meu material de pescaria? Eu preciso procurar lá em casa. E então procura rápido, viu? Porque eu aposto que daqui a alguns anos o rio vai estar poluído de novo. Ai, meu Deus. Lá vem o pessimista. Realista, dona Fátima. Realista. A gente nunca vai conseguir recuperar o meio ambiente. Como não? Você acabou de ouvir um exemplo? Por isso mesmo. A senhora também ouviu. Gastaram milhões e milhões para recuperar o rio. É, e daí? Eu acho que foi um dinheiro bem empregado. A senhora não vê E vai começar outra vez. Ô, Vladimir, eu não vejo o quê? que recuperar o rio é uma ação isolada? Daqui a pouco ele vai estar sujo de novo. Só é possível recuperar o meio ambiente com milhões e milhões. E nós não temos tantos milhões assim para consertar tudo que está estragado na Terra. Nosso planeta está perdido e condenado. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Não é só com dinheiro que se recupera o meio ambiente, não, gente. Ah, não? Se investimos milhões, o meio ambiente é recuperado. Ora, investimos milhões no Tijucaí poluído. Logo ele foi recuperado? Sim, e daí? Isso eu já sei. Eu vou dizer de um outro jeito. Se você investe milhões, consegue recuperar o meio ambiente. O meio ambiente foi recuperado. Logo investiram-se milhões, como eu queria demonstrar. Espera aí que você está me confundindo. Ô, Vladimir, eu sei que você está errado. Eu só não sei te responder. Eita, cabecinha. É, não me provoque não, hein? Ê, minha gente, vamos ficar calmos, que isso? O Vladimir está filosofando. Brincando com silogismo, hein? É, ele tá brincando com... Silo o quê? Silogismos, é assim um tipo de raciocínio. Você coloca assim lado a lado dois pensamentos, dois juízos sobre o mundo e tira uma conclusão a partir deles. Mude de assunto, não. Eu não estou mudando de assunto não, Fátima. Eu quero ir fundo nessa discussão. Olha o que o Vladimir disse no começo desse debate. Se investimos milhões, o meio ambiente é recuperado. Ora, investimos milhões, logo o meio ambiente foi recuperado. É um raciocínio perfeito para o nosso caso do rio Tijucaí.
É um silogismo. Eu ainda não entendi essa silogice toda. É assim, deixa eu dar um outro exemplo. Vamos partir do seguinte fato. Todos os ursos da Sibéria são brancos. Sério? São todos brancos mesmo? É só uma hipótese. Mas vamos supor que sim, são todos brancos. Aí eu te digo que existe um urso da Sibéria no zoológico da nossa cidade e se chama Misha. Aí eu te pergunto, qual é a cor do Misha? Como é que eu vou saber? Eu nunca fui à Sibéria e eu nunca vi esse Misha. Ai, meu Deus. Como é que eu vou te explicar melhor? Vamos pensar um pouco. Não é tão complicado assim. Se é verdade a afirmação de que todos os ursos da Sibéria são brancos e o urso Misha é um urso da Sibéria, Misha então é um urso branco. Simples. É outro exemplo de silogismo, um tipo de raciocínio estudado pela lógica. Um silogismo é composto de 3 afirmações. A primeira afirmação, que é sempre um juízo sobre um fato, nós a chamamos de primeira premissa. A segunda afirmação, ou segundo juízo, é a segunda premissa. Os 2 juízos colocados em ordem levam a uma terceira afirmação, que chamamos de conclusão. Essas regras da lógica foram propostas pelo filósofo grego Aristóteles no século IV a.C. Um silogismo é a chave de um raciocínio, mas cuidado! Se os juízos ou premissas forem falsos, o raciocínio estará comprometido. A lógica é a área da filosofia que estuda raciocínios, ou, em outras palavras, como que os raciocínios são estruturados. Nesse sentido, ela permite, ela oferece ferramentas, regras que dizem quando que eu posso afirmar algumas coisas com base em outras coisas. Um exemplo disso, se eu souber que todos os cachorros são mortais e eu sei que um certo cachorro chama-se mequetrefe, o que eu posso extrair com base lógica nisso? Eu posso extrair que esse mequetrefe, esse cachorro, também é mortal. A lógica estuda se é válida, se é possível fazer esta transposição, esta conclusão. Bom dia, seu Sócrates. Ô, dona Sumaré, bom dia, como vai? Tudo bem, Tudo senhor? bom? Tudo bem. Lulu vai passear hoje? Vai passear um pouquinho. Obrigada, seu Sócrates. Por nada. O senhor não se incomoda se eu tirar o Lulu para tomar um pouco de ar, não é? Claro que não. Ih, meu amor. Sabe, ele detesta. Ele fica estressado quando fica preso. Eu acho que ele estranhou o senhor. Mas se o senhor fizer um carinho nele, passa na hora. É melhor não arriscar não, viu, dona Sumaré? Seu Sócrates, cão que ladra não morde. E o Lulu é o cão que ladra, portanto, não morde. Nesse silogismo eu não embarco, não. Dá licença. Você não quer ligar o rádio, seu Sócrates? Sabe, eu queria ouvir mais notícias sobre o nosso Rio Limpo. A minha mãe contava que costumava nadar lá, você acredita? Ora, se não, eu pescava muito nesse rio e não vejo a hora de pescar de novo. A cidade toda está festejando a despoluição do nosso rio Tejucaí. O projeto de recuperação, que começou há 6 anos, sempre foi polêmico. Muita gente foi contra devido a seus altos custos, mas a maioria aprovou a iniciativa. Segundo uma pesquisa realizada por nossa rádio na última semana, 80% dos habitantes de nossa cidade estão felizes em ter o rio de volta. Agora, cada um de nós tem que virar um fiscal, um guardião das águas limpas do nosso rio querido. Dona Sumaré, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Claro. Agora há pouco, um amigo meu, comentando essa história do rio e defendendo uma opinião dele, fez o seguinte raciocínio. Se a gente investe bilhões, consegue recuperar o meio ambiente. O meio ambiente foi recuperado. Logo, investiram-se milhões. O que a senhora acha dessa conclusão? Me parece que tem uma coisa errada nesse raciocínio. O quê? Eu acho que essa conclusão é falsa. Como ele sabe que o meio ambiente foi recuperado com milhões? O meio ambiente também pode ser recuperado com outras medidas. A educação, conscientização das pessoas. Eu sabia. É uma falácia. Falácia? Isso eu não sei do que se trata, não. Vamos pensar um pouco?
Vamos pensar um pouco. Falácia é uma armadilha lógica. É um argumento que à primeira vista parece legítimo, mas no fundo é falso, mal direcionado ou mal conduzido. O raciocínio do Vladimir é uma falácia, porque o primeiro juízo não está necessariamente relacionado ao segundo, e a conclusão é falsa. Vamos ver. Se a gente investe milhões, consegue recuperar o meio ambiente. O meio ambiente foi recuperado, logo, investiram-se milhões. Como observou a dona Sumaia? Como ele sabe que o meio ambiente foi recuperado com milhões? O meio ambiente pode ter sido recuperado com ações variadas, como a coleta seletiva do lixo, a reciclagem, o uso sustentável dos recursos naturais, etc. O Vladimir usou um argumento falacioso para provar sua opinião pessimista de que só é possível recuperar o meio ambiente com muito dinheiro e que isso ainda não seria suficiente para salvar o planeta. A mentira tem um tom moral, né? Eu sei que estou enganando alguém e construo uma argumentação para enganar alguém. E a falácia não tem esse tom de um equívoco moral. A falácia tem um erro lógico embutido nela. Ela é um argumento que tem a aparência de ser verdadeiro, aparentemente é um argumento correto, mas ele contém algum tipo de erro lógico nesse argumento. E aí, Fátima, como é que estão as coisas? Eu estou aqui vendo um programa muito interessante sobre ecologia. É sobre uma cidade interior que recuperou seu rio com ações muito simples e sem gastar milhões. Ele não estava tão sujo quanto o nosso, mas Sócrates, ele estava completamente assoreado e com as margens desmatadas, sabe? Fizeram um mutirão, distribuíram sementes, começaram a recuperar as matas ciliares e a situação melhorou muito. Não me diga. Então você descobriu como responder ao Vladimir? É lógico. E aí, gente? Ô, Vladimir, eu já sei onde estava o furo do teu pensamento. Alguém falou comigo? Eu falei e vou continuar falando. O teu raciocínio estava falho. Uma coisa não tem a ver com a outra, porque é possível sim recuperar o meio ambiente sem gastar milhões, gente. Vladimir, o seu raciocínio era uma falácia. Era. A falácia. Que bicho é esse? Olha, eu não sei, mas deve ser alguma coisa que fala e falha. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos sobre a lógica, a disciplina da filosofia que estuda as regras do raciocínio. Você viu que silogismo é uma forma de raciocínio, formado de duas premissas ou juízos e uma conclusão. E que nem todo silogismo é confiável, pois suas premissas podem ser falsas ou mentirosas. Vimos também que os argumentos incorretos de uma discussão chamam-se falácias. As regras da lógica foram propostas pelo filósofo grego Aristóteles no século IV a.C. Quanto mais a gente investigar a lógica, mais sensíveis ficaremos às ações errôneas do nosso pensamento e do pensamento dos outros. Ô, Fátima, pensa um pouco. Se o carro do Sócrates quebra, ele chega atrasado. O Sócrates está atrasado. Logo, o carro dele quebrou. É óbvio. Vladimir, eu não sei explicar de novo, mas tem algo de errado no teu pensamento. O que aconteceu com o carro dessa vez, Sócrates? Com o carro? Hoje? Nada. Eu estava procurando o meu equipamento de pesca. E hoje eu decretei dia de folga. Vou festejar a limpeza do Tijucaí do meu modo. Bom dia pra vocês, viu? Bom dia pra você também. Boa pesca.